Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde a gente conversa sobre autoconhecimento, sobre autocontrole e sobre autoconstrução. E hoje eu quero começar aqui a conversar com vocês sobre um elemento que é central na nossa vida, um elemento central da vida humana, tá? Sem esse elemento aqui que a gente vai começar a conversar no vídeo de hoje, você simplesmente é menos humano, né? Você é menos feliz, você é menos inteiro, né? Sem esse elemento aqui, você vai acabar vivendo mal a sua vida, você vai viver triste, infeliz, você vai viver se arrependendo, vai viver aí indeciso, ansioso, frustrado, tá? Então presta muita atenção que a gente vai começar a conversar sobre as virtudes, beleza? E hoje, na verdade, é apenas o início de toda essa nossa conversa, né? Entender as virtudes é um pilar central para você que quer estar no controle da sua vida. E é por isso que eu resolvi, então, fazer uma série de vídeos falando sobre as virtudes, beleza? Então, se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, já ativa aí aquele sino para você não perder os próximos vídeos, beleza? Porque a ideia aqui é a gente conversar pelo menos esse mês aqui inteiro sobre as virtudes, né? Que, mais uma vez, eu faço questão de reforçar aqui que é um ponto fundamental, um ponto crucial na obtenção do autocontrole. É impossível você ter autocontrole na sua vida sem as virtudes. A virtude é justamente o oposto do vício. E o vício é o quê? O vício é a perda total do controle da sua própria vida, não é isso? Então, se você quer estar no controle da sua vida, você precisa entender o que são as virtudes, tá certo? E primeiramente, então, né, vamos esclarecer aqui o ponto central. O que é a virtude, afinal de contas, né? Eu sei que algumas pessoas já estão um pouco mais acostumadas com essa palavra, com essa realidade da virtude, né? Algumas pessoas vivem a realidade das virtudes no dia a dia, buscam as virtudes ali com uma certa vontade, com uma certa disciplina, mas quando eu paro aí, por exemplo, para olhar para a minha própria vida, eu me lembro muito bem de uma época aí que eu nem sequer sabia o que eram as virtudes, né? Eu nem sequer pensava nisso num único segundo da minha vida, né? Simplesmente porque eu também não sabia, né, que existia as virtudes, né? E essa é a realidade de muitas pessoas, infelizmente, né? E se essa é a sua realidade, eu espero que não seja mais, tá certo? As virtudes hoje, né, graças a Deus, fazem parte do meu dia a dia, diariamente, já há alguns anos. E isso mudou completamente a minha vida e eu espero que mude também a sua vida. Eu espero que você insira as virtudes no seu cotidiano, tá certo? Então, vamos lá. O que é a virtude, tá? A gente pode definir a virtude de muitas maneiras. Uma das melhores definições que eu já ouvi sobre a virtude é a definição de Sêneca, né, um dos principais filósofos aí do estoicismo, tá certo? Onde ele diz o seguinte, ele diz que a virtude nada mais é do que a razão sã, né? E essa primeira definição revela justamente grande parte da visão estoica sobre a virtude, né? Para o estoicismo, a virtude ela é uma consequência natural do uso preciso da razão, entende? Na base do estoicismo ali está a ideia de que a razão humana é justamente aquilo que há de mais nobre e mais alto no ser humano. Não é isso? É aquilo que nos diferencia dos animais. A razão é aquilo que nos torna humanos, né? E a partir então dessa visão, a partir desse entendimento de que a razão humana é o que nos diferencia dos animais, a gente chega à conclusão de que a razão humana, então, é aquilo que há de mais elevado no ser humano. É justamente a nossa maior capacidade. Logo, a razão é o maior bem humano. E partindo dessa premissa central, né, o estoicismo ele vai entender que a virtude nada mais é do que o resultado do uso preciso dessa razão. O ser humano ele é capaz de analisar a vida, analisar o comportamento humano e perceber o que é bom, né? O que é ruim. Os animais eles não são capazes de fazer essa análise, percebe? Os animais eles agem puramente por instinto, né? Diferentemente de nós, seres humanos, que agimos, né, ou deveríamos agir, principalmente pela nossa razão. A gente age a partir desse princípio racional, né? Ou pelo menos deveríamos agir. Porque a gente sabe também que você pode escolher muito bem agir, né, de forma baixa e seguir ali os seus impulsos animalescos, né? Mas aí claramente você está se rebaixando a sua animalidade, né? E você está abrindo mão justamente daquilo que há de mais elevado dentro de você, que é a sua razão.
Mas então a virtude ela vem daí, ela vem do uso sadio da razão e do julgamento, ela vem de uma capacidade exclusivamente humana de analisar situações e enxergar aquilo que é o melhor. Eu observo a ação corajosa, eu observo a ação covarde e racionalmente eu sou capaz de chegar à conclusão de que a coragem está acima da covardia, né? Eu observo a ação justa e a ação injusta e através da minha razão eu sou capaz de chegar à conclusão de que a ação justa é melhor do que a ação injusta. Percebe isso? Eu observo uma pessoa moderada e observo também uma pessoa sem moderação e eu sou capaz de chegar ali à conclusão de enxergar que é melhor ser uma pessoa moderada, ser uma pessoa temperante, do que ser uma pessoa intemperante. Percebe isso? E uma das maiores dificuldades que a gente encontra quando a gente fala de virtudes hoje em dia, no tempo que a gente vive, é a dificuldade do relativismo moral. A gente foi tomado aí por uma ideia muito rasa e muito baixa e muito sutil, muitas vezes também, né? De que o bem em si não existe, né? De que tudo depende, de que não existe certo, de que não existe errado, de que não existe algo substancialmente bom e algo substancialmente ruim, né? Tudo pode ser, tudo depende, é você que escolhe o que é bom para você, é você que escolhe o que te faz mal, o que te faz bem. E essa daí é uma das maiores confusões da modernidade, né? E eu digo confusão porque realmente as pessoas estão confusas, elas estão aí repetindo esse tipo de argumento sem reflexão, né? De fato, a pessoa ela não sabe o que ela está falando, ela só está ali repetindo, né? São raras as pessoas hoje em dia que pensam realmente com a própria cabeça, que pensam profundamente, que analisam profundamente cada palavra que sai de sua boca. E aí é claro que viver a vida dessa forma, sem reflexão, sem uma análise profunda das coisas, né, vai levar as pessoas para o que a gente vê acontecendo, né? As pessoas são tomadas por esse tipo de filosofia de vida rasteira, né? Do tipo, se te faz bem, que mal tem, né? É só você que sabe o que é melhor para você, né? E a pessoa ela não sabe, né? Ela não percebe que, na verdade, o caminho para a felicidade humana ele já está traçado há milênios, né? Na verdade, ele não foi nem traçado por ninguém, né? O ser humano ele só descobriu esse caminho, né? Ninguém foi lá e determinou, esse aqui é o caminho, é assim que deve ser, esse aqui é o certo a ser feito, esse aqui é o errado. Não, não foi isso, ninguém determinou nada. O ser humano ele simplesmente foi analisando os comportamentos humanos a partir da sua razão, a partir da sua inteligência, e ele foi percebendo o que era o melhor. E isso é uma coisa universal, não é uma coisa cultural, não é uma coisa temporal. Pelo contrário, é acultural, é atemporal, está acima de tudo isso, né? Desde Aristóteles até Confúcio, né? No hinduísmo, no budismo, enfim, as virtudes são virtudes. Até hoje em dia, inclusive na psicologia moderna, né? Com toda a relativização moral que existe nos tempos de hoje, ainda assim, né? Existe lá a psicologia positiva, que é uma linha da psicologia moderna que trabalha justamente a prevenção de psicopatologias a partir de uma vida virtuosa. Percebe? O próprio Aristóteles, há mais de 2000 anos, ele fala, né? Nenhuma função humana desfruta de tanta permanência como as atividades virtuosas, que são consideradas mais duráveis que o próprio conhecimento das ciências, né? Ou seja, a virtude é o que há de mais fixo na vida, é o que há de mais estável, imutável, né? Pela sua própria natureza, né? E para quem me conhece, sabe aí um pouco da minha história também, eu já falei aqui em alguns outros vídeos do canal, né? Eu vivi por um bom tempo da minha vida ali imerso justamente nesse relativismo moral, imerso numa revolta contra o mundo, contra a sociedade. E uma das coisas que sustentava essa minha revolta era o meu ceticismo. Eu era muito cético, grande parte da minha vida adulta, inclusive eu fui ateu barra agnóstico, né? Justamente por isso. Simplesmente era muito fácil para mim, na minha cabeça ali, refutar qualquer tipo de argumentação com qualquer tipo de viés religioso, né? E por isso eu fui cético por muito tempo, até conhecer a filosofia. Quando eu conheci a filosofia foi quando justamente eu me converti de volta para Deus, porque eu percebi que, na verdade, eu estava sendo irracional. Eu comecei a perceber ali que a minha razão ela estava me mostrando muito claramente que Deus existia, eu que não estava querendo enxergar, né?
Quando a Bíblia fala lá, por exemplo, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que isso significa? Isso significa que a nossa inteligência ela se assemelha de forma muito reduzida, obviamente, mas a nossa inteligência ela se assemelha à inteligência de Deus. Qualquer pessoa que esteja aí genuinamente disposta a usar a sua razão para captar a verdade da vida, a verdade das coisas, a verdade do universo, inevitavelmente vai chegar em Deus, não tem como. É só você parar aí para analisar os grandes homens, os homens mais inteligentes e mais sábios da história. Todos eles chegaram em Deus. Por quê? Não por uma imposição social, mas porque é lógico. E isso é fundamental você entender sobre as virtudes, tá? A virtude não é uma imposição, é uma conclusão lógica sobre o que é o melhor para o ser humano. Percebe isso? O que é o melhor? Ser justo ou ser injusto? Sócrates ele vai dizer, é melhor você sofrer uma injustiça do que você cometer uma injustiça. Percebe isso? Se você está sofrendo uma injustiça, que bom, está acontecendo uma injustiça no mundo. Pelo menos dessa vez não é você que está cometendo essa injustiça. Já parou para pensar nisso? Se você sofre uma injustiça, agradeça, porque não é você que está cometendo. Poderia ser. Quantas vezes você não cometeu uma injustiça? Dessa vez não é você. Se você abraçar a sua razão, se você se permitir ir em busca do que é o melhor para o ser humano de fato, ou seja, aquela ação que você jamais vai se arrepender de cometer, aquela ação que, como os estoicos também nos dizem, traz paz ao seu espírito. Os estoicos eles valorizavam maximamente essa paz de espírito, essa tranquilidade da alma. Sêneca, inclusive, ele tem um livro com esse nome, não é isso? Sobre a tranquilidade da alma, porque eles perceberam que a virtude era justamente esse caminho. Então, entenda que o caminho das virtudes não é uma imposição na sua vida, não é nada disso, Pelo contrário, o caminho das virtudes é um favor que os nossos antepassados nos deixaram, é uma herança. Você negar todo o esforço intelectual dos nossos antepassados é você rejeitar a maior herança que você tem direito nessa vida. A maior dificuldade da vida é você justamente entender a vida, É você conseguir estabilizar o mundo, Você entender os conceitos mais complexos que existem nessa vida, O que de fato é a justiça, o que de fato é a coragem, o que é agir com coragem, O que é bom para mim de fato, Como é que eu vivo a minha vida sem nunca me arrepender, leve, sem peso, sem culpa, Por quê? Porque eu estou sempre fazendo aquilo que é o certo, porque eu estou sempre fazendo aquilo que é o melhor para mim, Como é que eu tenho essa clareza do que é o melhor para mim de fato, Tudo isso não é relativo, beleza? Tudo isso é bastante objetivo e os nossos antepassados eles já esclareceram de forma muito eficaz todas essas questões há milênios de anos, tá? Então, as grandes questões da humanidade não são nenhuma novidade para o ser humano. Isso aqui é muito importante a gente ter sempre consciência. A gente evoluiu a nossa tecnologia, mas a essência da atividade humana sempre foi a mesma. A gente precisa resgatar e honrar, inclusive, todo o esforço intelectual dos nossos antepassados, e é por isso que eu trago tanto aqui a filosofia grega. Então, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo sobre as virtudes. Se você quer continuar essa conversa, já se inscreve aqui embaixo, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as virtudes, a gente vai falar o mês inteiro sobre as virtudes, beleza? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo, tá certo? Conta aí a sua experiência, deixa a sua opinião, conta aí o que você quiser, deixa a sua dúvida, tá certo? E se você gostou desse conteúdo aqui, se você acha que ele pode ser útil aí de repente para alguém que você conheça, envie esse vídeo aqui para essa pessoa, não custa nada, é de graça, tá certo? Você pode estar ajudando aí um amigo, um familiar, uma pessoa que você gosta, que você quer o bem, simplesmente enviando esse vídeo aqui, um vídeo sobre esse assunto que é tão fundamental na vida de qualquer ser humano, Então, envie esse vídeo aí para essa pessoa, beleza? Então é isso, eu te vejo nos próximos vídeos, tamo junto e um grande abraço!